Olá pessoal, inicio esse vídeo perguntando se você tem alguma dúvida específica, se gostaria de algum assunto específico, é só comentar aqui no canal, mande as propostas, as ideias de temas e aí a gente grava em cima disso, combinado? Então, o tema de hoje é dificuldades. Então, olha só, a proposta desse vídeo, dicas para o mundo complexo do universitário. A gente sabe que existem várias e várias demandas diferentes que, claro, permeia o nosso meio acadêmico. E aí, como ter resultado? Então, só para a gente contextualizar o tema, o que é algo complexo? Eu sempre gosto de perguntar isso para entender o que é o complexo de algumas pessoas. E tem muitas pessoas que respondem que é complicado, que é difícil, que é muito difícil, não tem como resolver aquela situação. Eu gosto muito de uma definição que é exatamente a seguinte: algo complexo é aquilo que precisa de numerosos elementos, numerosas informações interligados para dar o resultado. Então não existe dificuldade na questão. Por quê? Porque depois que você conhece o assunto, tem informações, leitura, sala de aula, explicação, você de um assunto complexo consegue entender e entendendo, claro, consegue colocar em prática. Então, claro, dificuldade é o contrário de facilidade. Algo fácil é aquilo que eu consigo, com rapidez e agilidade, ter o conhecimento. Agora, dificuldade, eu gosto muito da questão que é a relação de uma demanda de esforço intelectual, por que não, para o entendimento. Então eu tenho que prestar mais atenção, eu preciso ler uma, duas ou três vezes, voltar a um vídeo, perguntar novamente para o professor e qual o problema. Tá tudo bem, cada um tem um jeito, cada um tem uma maneira, cada um tem uma agilidade. Isso não significa que algo complexo e difícil eu não consiga fazer, ok? Então a chave do segredo, a chave é conhecimento. Então a partir do momento que eu tenho conhecimento, informação, claro, diversidade de informação facilita o meu processo de entendimento. E aí eu vou dar 3 dicas que eu consigo entender que são legais e interessantes para que eu consiga, de um assunto complexo, de um assunto difícil, ter resultado. Primeiro, seja curioso. A curiosidade, ela é uma característica importante. E aí o ser curioso, na medida de que quando uma pessoa fala uma palavra, comenta, você lê, escuta, numa sala de aula, enfim, você tente saber o significado, tente ler mais sobre aquilo, tente procurar o significado daquilo para que você consiga, depois daquele momento que você não entendeu ou não conhecia aquele assunto, aquela informação, você consiga reunir informações, conhecimento daquilo, e aquilo, claro, vai passar de complexo para mais fácil, para mais entendível. A segunda questão e a segunda dica é fazer algo diferente. Quando a gente faz algo diferente, a gente consegue pensar de maneiras diferentes. Então, uma ideia boba que normalmente dá bastante resultado é você fazer diferente daquilo que você fazia normalmente. É o automático. Então, você consegue ir para um mesmo local de caminhos diferentes. Você consegue almoçar, por exemplo, você está acostumado a almoçar com a mão direita, com a mão esquerda. Vai ter mais dificuldade? Vai. É mais complexo? É. Vai conseguir com a mesma velocidade? Não normalmente. Mas depois que você pratica e faz todos os dias, você começa a ter habilidade para aquilo, competência e, claro, vai ter bastante resultado. Escrever com a mão contrária, Quem é canhoto tenta com a mão direita, ao contrário, quem é destro tenta com a mão esquerda. Vai ver muita dificuldade. Você vai perceber que você
tem que pensar de uma maneira diferente, escrever da direita, do fim para o começo. Então são algumas dicas bobas, só que faz você pensar de uma maneira diferente, faz você ver algo que ainda não tinha visto daquela perspectiva, daquela visão, é bem interessante. E por último, uma questão bem importante que a maioria das pessoas não pensam hoje em dia é de, depois que conseguir alguma coisa, comemorar. Comemorar algumas alegrias, principalmente em sala de aula, final de semestre, enfim, né? Então, às vezes, você conseguiu uma nota legal, você conseguiu uma média numa prova, você conseguiu gabaritar, por que não, né? Você conseguiu participar daquela aula, sabe aquela satisfação que você tem depois de uma aula legal, de participar, de entender? Comemore. E aí, o comemorar não significa que você vai fazer algo caro, nada disso. Comemore. A satisfação da comemoração é algo maravilhoso. Conte para a família, conte para o colega, comemore. Faça algo que faça sentido para você. Então, para resumo do nosso vídeo de hoje, é você pensar qual foi a sua alegria na sua vida acadêmica, na sua vida pessoal, no seu trabalho, enfim, né? Qual foi a sua alegria maior nesse semestre? Ah, Barola, mas pandemia, home office, tá complicado. Olhar diferente. Tem muita gente olhando só o que está acontecendo de ruim. Qual o lado bom disso, né? Qual foi a sua maior alegria? E aí, anote. Ah, foi muito pouca? Não tem importância, anote. Agora, qual é o seu novo planejamento, né? O que você pode fazer para ter várias alegrias agora nessas férias, né? O que você pode fazer para ter alegria no próximo semestre? O que você vai fazer diferente? Claro, ter resultados diferentes, beleza? Espero ter ajudado, curta, compartilhe, ajude a gente no canal, Facebook, enfim. Abraço e até amanhã.